Você já foi aquela mulher que todos olham e dizem: essa é forte, essa nunca cai? Aquela que está sempre na igreja, no círculo de oração, que aconselha outras irmãs, que canta com os olhos cheios de fé, mas que por dentro está se despedaçando? Se você já sentiu isso, ou se está vivendo isso agora, então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar algo que nunca contei em público, algo que até hoje dói lembrar, mas que precisa ser dito. Meu nome é Maria das Dores Batista, tenho 67 anos, sou mãe de 3 filhos e avó de 5. Há quase 5 décadas, sirvo a Deus com todo o meu coração. Aceitei Jesus aos 19 anos e desde então nunca me desviei. Sempre fui aquela mulher que chega cedo na igreja, arruma as cadeiras, prepara o café do culto de mulheres, ora por quem ninguém lembra. A Irmã Maria, como todos me chamavam. De saia longa, Bíblia de capa gasta na mão, lenço na cabeça e o coração cheio de promessas. Por fora, eu era o retrato da mulher evangélica dedicada. Respeitada, firme, inabalável, mas só Deus sabia o que eu enfrentava dentro de casa. E mais ainda, só Ele sabia o que se passava dentro de mim, porque por dentro eu morria em silêncio. Silêncio que começou pequeno, um incômodo aqui, uma ausência ali. A frieza do meu marido, Jorge, que aos olhos da igreja era um homem de Deus, um diácono exemplar, mas que em casa era outro. Eu passei anos tentando justificar, orando, jejuando, pedindo sabedoria, sempre ouvindo que mulher de fé é submissa, que o marido é o sacerdote, que Deus abomina o divórcio. E então, mesmo quando eu já sabia que algo estava errado, eu calei. Calei por vergonha, calei por medo. E calei principalmente porque aprendi que dentro da igreja, muitas vezes, não há espaço para mulheres que sangram. Você já passou por isso? Já se sentiu julgada sem sequer abrir a boca? Já ouviu frases como: você precisa orar mais, não exponha seu lar? Isso é uma fase? Pois foi nesse ambiente que eu vivi quase 40 anos do meu casamento. 38 anos sendo traída, emocionalmente abandonada, espiritualmente silenciada. E tudo isso dentro da fé. Mas o que eu nunca imaginei, nem nos meus momentos mais sombrios, é que um dia eu pediria a morte do meu próprio marido. Sim, eu pedi, em lágrimas, de joelhos, sozinha na cozinha da minha casa. Esse não é um relato bonito, mas é verdadeiro. Eu não estou aqui para me vitimizar. Estou aqui porque sei que existem milhares de Marias por aí. Mulheres caladas, destruídas por dentro, vivendo casamentos que parecem sepulcros pintados, com aparência de santidade e cheiro de morte por dentro. Mulheres que não sabem mais quem são, que estão perdendo a fé, a alegria, a vontade de viver. E se você é uma delas, escuta. A sua dor não é pequena demais para Deus. A sua história não está condenada. Mas antes de falar de cura, eu preciso te contar como tudo chegou no ponto mais fundo. Como aquela mulher de oração se transformou numa mulher que desejou a morte de alguém. Foi ali, naquele momento, que a minha vida mudou para sempre. E é sobre isso que eu vou te contar agora. Quando conheci o Jorge, ele estava de terno emprestado e Bíblia nova nas mãos. Era o tipo de homem que fazia questão de dizer a paz do Senhor olhando nos olhos e que derramava lágrimas nos apelos do culto. Tinha aquela fala mansa que parecia ungida, um jeito doce que encantava até os mais rígidos da igreja. Diziam que ele era um milagre. Veio do mundo, mas agora é um vaso de Deus. E confesso, eu me deixei levar por esse encanto. Eu era uma jovem firme na fé, mas com o coração cheio de sonhos. Sempre acreditei que o casamento era um ministério e me preparei para viver isso como um chamado, não apenas como um desejo. O Jorge, com aquele jeito de quem ouvia a voz do céu, apareceu como uma resposta de oração. Ele falava de planos, queria filhos, dizia que construiríamos um lar segundo os princípios bíblicos, que ele me amava como Cristo amou a igreja. Palavras que me derretiam o coração e a razão. Na verdade, eu estava apaixonada pela ideia de um casamento abençoado. E isso me cegou para a verdade oculta por trás da aparência dele. Porque o Jorge,
embora soubesse falar de Deus, não o conhecia de verdade. Ele sabia recitar versículos, mas não praticava nenhum quando as cortinas da vida real se fechavam. Só que naquela época, eu não percebia, ou talvez não queria perceber. Nosso namoro foi rápido. Dentro da igreja, as pessoas incentivavam esse tipo de acerto com Deus, o quanto antes. Diziam que prolongar demais era dar brecha, e eu, querendo andar em santidade, aceitei o pedido de casamento após poucos meses. Fizemos um noivado simples, uma cerimônia pequena, com culto na igreja, bolo de rolo na mesa e promessas demais ecoando no altar. Foi tudo muito bonito, muito emocionado, mas muito superficial. Na noite de núpcias, eu já senti um estranhamento. Jorge estava inquieto, distante. Não parecia o homem que me escreveu cartas falando de amor, puro e de oração em dupla. Mas eu coloquei a culpa no nervosismo. E no dia seguinte, quando ele saiu cedo sem avisar, fui eu quem me culpou por esperar demais. Afinal, quem era eu para julgar um servo do Senhor? O tempo passou e os sinais começaram a aparecer. No começo, eram só atrasos nos cultos, promessas quebradas, olhares perdidos durante nossas orações. Depois, vieram os sumiços nas madrugadas, as justificativas estranhas, os envelopes de dízimo vazios. Um dia, ele chegou bêbado em casa. Disse que foi uma fraqueza da carne. Eu orei por ele. Chorei. Me ajoelhei na cozinha e clamei por restauração. Mas por dentro, a verdade já começava a arranhar a superfície da ilusão. Jorge se tornava outra pessoa quando não estava rodeado de irmãos. Dentro da igreja, era o homem da voz grave que orava pelos casais. Em casa, era ausente, frio e, às vezes, agressivo com as palavras. Me fazia sentir pequena. Dizia que minha fé era fraca, que eu era religiosa demais. Aos poucos, fui me moldando para caber nas mudanças dele. Deixei de cantar na igreja porque ele implicava. Parei de ir aos cultos semanais porque ele dizia que eu estava abandonando o lar. E mesmo assim, continuei acreditando que Deus estava no controle. Hoje, olhando para trás, percebo como a mentalidade de muitas mulheres como eu foi construída sobre a culpa. A culpa de não ser suficiente, a culpa de não conseguir ganhar o marido para Cristo, a culpa de não saber agradar. E essa culpa silenciosa é uma prisão que ninguém vê, porque na frente do povo o sorriso é constante, mas por dentro você se encolhe até virar quase nada. Houve um dia em que eu perguntei a ele se ele me amava. A resposta foi um silêncio que gritou no fundo da minha alma. A partir dali, algo dentro de mim começou a morrer. Não foi de uma vez. Foi devagar. Uma flor que murcha sem que ninguém perceba. Um coração que endurece sem fazer barulho. E mesmo assim, eu continuava dizendo para mim mesma que aquilo era uma fase. Que todo homem tem seus desertos. Que com oração e paciência eu veria meu milagre. Mas o milagre não vinha. E a verdade, por mais que eu quisesse ignorar, começou a aparecer até nos detalhes mais simples, como na forma como ele me tratava diante dos outros, com descaso, com indiferença. Ele zombava de mim com os amigos, me deixava esperando horas para voltar para casa, sumia nos finais de semana com desculpas frágeis. Uma vez, disse que estava em retiro espiritual, e eu descobri depois que passou o fim de semana num sítio com outra mulher. A descoberta veio de forma sutil. Uma ligação errada, um bilhete esquecido no bolso da calça. Mas o impacto foi como uma avalanche. Eu quis confrontá-lo. Mas quando o fiz, ele riu. Riu da minha dor. Me chamou de fanática. Disse que se eu fosse mais moderna, ele não teria procurado outra. Essas palavras grudaram na minha alma como espinhos. Fiquei noites sem dormir. E mesmo assim, no domingo seguinte, fui à igreja e sentei no mesmo banco, com a mesma Bíblia no colo, fingindo que tudo estava bem. Eu tinha medo do julgamento, medo de abrir a boca e perder minha reputação espiritual. Porque na nossa comunidade, falar sobre essas coisas é ser vista como rebelde, como insubmissa, como mulher sem fé. Quantas vezes eu ouvi que mulher que ora não perde marido?
Quantas vezes me disseram que quem confia em Deus não questiona. Eu absorvi essas palavras como mandamentos, e foi aí que eu me perdi. Me perdi tentando ser a esposa ideal. Me perdi tentando proteger uma imagem que nunca foi real. Me perdi tanto que nem percebi quando parei de sorrir, quando parei de cantar, quando parei de viver. Eu era só um vulto dentro da minha própria história. O que ninguém via eram os bastidores da minha vida. As lágrimas no travesseiro, as orações ditas com voz embargada, os gritos silenciosos que eu guardava no peito. E quando chegou o momento em que eu pedi a morte dele, não foi por maldade, foi por desespero, foi porque eu não via mais saída. E, naquele instante, senti que Deus também tinha me abandonado. Depois de poucos anos de casada, as coisas começaram a mudar, mas de um jeito tão sutil que parecia até invenção da minha cabeça. Ele ainda orava em voz alta, ainda falava sobre propósitos com Deus, ainda me chamava de abençoada, mas o tom já não era o mesmo. Aos poucos, os gestos pequenos desapareceram. A mão que antes segurava a minha durante os cultos agora vivia no bolso. O beijo antes de sair de casa virou um "tô indo", e o tempo dele passou a pertencer a um lugar onde eu não cabia mais. Comecei a notar que os cultos que ele frequentava iam tarde demais. Reuniões com irmãos em crise, jantares com pastores, encontros de homens. Chegava em casa depois da meia-noite, com um cheiro estranho na roupa. Não era perfume de mulher, mas também não era suor de culto. Era cheiro de mentira, de algo encoberto. Às vezes eu perguntava com cuidado, tentando não parecer desconfiada, e ele dizia que eu estava vendo coisa onde não tem. Me acusava de falta de fé. E no fim, eu mesma me questionava. Quantas vezes me ajoelhei e pedi perdão a Deus por pensar mal do meu próprio marido. Me sentia errada, até por duvidar. Afinal, o Jorge era diácono, orava pelos outros, era respeitado. E eu era só uma mulher insegura, magoada demais para ver com clareza. Só que o coração não mente, e o corpo também não. Eu comecei a adoecer, dor nas costas, cansaço constante, crises de ansiedade que ninguém via. Na igreja, continuava cantando no coral e servindo no ministério infantil, mas por dentro eu desmoronava um pouco mais a cada dia, porque o silêncio dele, a frieza dele, aquilo era um veneno lento. E o pior, era um veneno que eu bebia sorrindo, achando que fazia parte do sacrifício. Mas chegou uma hora em que as ausências não davam mais para disfarçar. Às vezes ele sumia no fim de semana, dizendo que estava em viagem missionária ou indo visitar um irmão doente. Não avisava, não atendia ligações. E, quando voltava, dizia que estava fazendo a obra. Eu queria acreditar, queria muito, mas no fundo uma voz começou a sussurrar: isso não é obra, é fuga. Só que naquela época, pensar isso era quase um pecado. Então eu me calava, fingia que acreditava. Dizia para as irmãs que ele estava trabalhando muito. Aprendi a sorrir com os olhos molhados, a tapar os buracos do coração com textos bíblicos fora de contexto. Porque é isso que muitas de nós fazemos quando não sabemos como sair sem parecer rebeldes. A gente espiritualiza o sofrimento. E por incrível que pareça, esse tipo de sofrimento é elogiado. Dizem que a mulher forte é aquela que aguenta tudo, que o amor verdadeiro é aquele que suporta, até virar poeira. Mas ninguém te conta o impacto real disso. Ninguém fala do vazio que se instala quando você dorme ao lado de um homem que já não olha nos seus olhos. Eu comecei a conversar com Deus de forma diferente. Já não era mais a oração da mulher cheia de fé. Era oração de lamento, de desespero. Perguntava: Senhor, cadê aquele homem que o Senhor me deu? Por que ele se afastou? Foi culpa minha? E a pior parte era o silêncio de Deus, porque ele também parecia ausente. Foi nessa época que uma revelação me machucou mais do que qualquer palavra dita. Percebi que Jorge não me via mais como mulher. Eu era uma funcionária do lar, uma serva que cuidava das coisas dele, que preparava a comida, passava as roupas, fazia as orações. Mas amor, intimidade, olhar, carinhoso, acabou. E não foi de uma vez. Foi se apagando como uma vela esquecida em quarto vazio.
E mesmo assim, eu continuava ali, porque eu acreditava que amor de verdade era feito de persistência, que qualquer coisa diferente disso era rebeldia emocional. Mas o que ninguém me dizia é que há uma diferença gritante entre amar e se anular. E eu, Maria das Dores, estava me anulando há anos, e chamando isso de fidelidade. As irmãs da igreja comentavam que eu era um exemplo. Diziam que a irmã, Maria é firme, suporta tudo sem reclamar. E eu sorria, com os olhos sempre um pouco cansados, porque aquilo me dava algum senso de propósito, como se sofrer calada me tornasse mais santa. Mas teve um dia específico que não consigo esquecer. Ele voltou de uma dessas reuniões com o rosto alegre demais. Tinha brilho nos olhos, algo que eu não via há anos. E não era por mim. Aquilo me esmagou, porque eu percebi, com todas as letras, que ele ainda era capaz de sorrir. Só não era comigo. Naquela noite, enquanto ele dormia roncando alto, eu fui até a sala, me sentei no sofá e comecei a tremer. Uma mistura de raiva, tristeza, abandono e vergonha. Me senti velha, feia, descartável, uma mulher sem valor, a filha de Deus que passou a vida inteira servindo e mesmo assim não era suficiente nem dentro da própria casa. E foi ali que algo dentro de mim estalou, uma rachadura silenciosa, mas definitiva. Não chorei, não gritei. Só fiquei parada, com os olhos abertos no escuro, encarando o teto como quem espera uma resposta do alto. E sabe o que ouvi? Nada. Absolutamente nada. Naquele silêncio, entendi que eu estava sozinha. E não sozinha porque Deus me abandonou, mas porque eu mesma tinha me perdido dentro de um papel que nunca me coube de verdade. Eu não era esposa. Eu era sombra. Era cenário de um teatro de aparência, uma mulher encolhida entre versículos e culpa. A partir daí, comecei a observar mais atentamente. Os horários dele, os olhares, os deslizes. Ele já nem se dava ao trabalho de esconder. Me tratava com impaciência, desviava o olhar e se irritava quando eu perguntava qualquer coisa. E tudo isso vinha embalado com espiritualidade. Não toque no ungido. Cuidado com o espírito de Jezabel. Você está sendo usada para me enfraquecer. Foi aí que eu entendi o peso da manipulação espiritual. Como alguém pode usar a própria fé para te prender num cativeiro invisível. E quanto mais você tenta sair, mais se sente em pecado. Porque, afinal, foi Deus quem uniu. E quem ousaria desfazer o que Deus uniu? Mas será que Deus une o que destrói? Será que ele assina contrato com aquilo que mata a identidade da mulher que ele criou com tanto zelo? Essas perguntas começaram a me perseguir, e aos poucos fui percebendo que havia uma verdade oculta no meu casamento. Ele era sustentado por medo, não por amor. E onde há medo, o amor verdadeiro não consegue habitar. Aquele homem, que um dia falou em construir um lar de fé, já nem disfarçava a frieza. Era grosso, cortante, distante. Às vezes eu sentia que ele me odiava, mas não falava, porque o silêncio dele sempre foi a arma mais cruel. E eu era só uma mulher tentando juntar os cacos do que um dia sonhou ser um ministério. Mas a essa altura, já não era ministério, nem casamento, nem lar. Era só uma convivência cinzenta, uma encenação forçada, uma vida dividida entre a aparência pública e os bastidores da dor. E nesse cenário, minha mentalidade começou a mudar. Bem devagar, mas de forma irreversível. Porque quando você entende que o sofrimento não é cruz, e sim prisão, é impossível continuar do mesmo jeito. Foi nessa tensão entre manter as aparências e reconhecer a verdade que algo novo começou a nascer dentro de mim. Não foi bonito, nem leve, mas foi real. A verdade tem um jeito curioso de aparecer. Às vezes, ela vem como um sussurro que a gente ignora. Outras vezes, ela invade a alma com força, como se explodisse uma represa que ficou tempo demais suportando o peso da mentira. E foi, assim, num fim de culto aparentemente normal, que tudo o que eu desconfiava se tornou impossível de negar. A irmã Vânia, uma mulher que eu conhecia há anos, discreta, sempre presente no círculo de oração, me chamou num canto com aquele olhar que já dizia tudo. Eu achei que fosse alguma oração urgente, uma conversa rápida sobre alguém do ministério. Mas não.
Ela colocou a mão no meu braço e disse: Irmã Maria, me perdoe, mas eu não consegui engolir isso. Não posso ficar calada. E então, tirou o celular da bolsa e me mostrou a imagem. Era ele, o Jorge, no estacionamento da igreja, abraçado com outra mulher. E não era um abraço de irmãos em Cristo. Era um abraço de intimidade, de riso frouxo, de quem se sente à vontade demais. O rosto dele inclinado pro dela, o sorriso escancarado, os corpos colados como se estivessem num mundo onde eu não existia. Por um segundo, meu coração parou. Não foi exagero. Eu senti o sangue gelar nas veias. Me faltou o ar, me faltou o chão. E mesmo assim, meu instinto foi sorrir. Isso mesmo, sorrir. Um riso forçado, automático, como quem diz, tá tudo bem, mesmo com a alma em frangalhos. Porque ali, naquele corredor apertado entre o altar e a saída da igreja, eu ainda era a esposa do diácono Jorge. E esposas de diáconos não gritam, não choram em público, não causam escândalos. Engoli o choro com gosto de fel. E com uma calma que nem eu sabia que tinha, agradeci à irmã, guardei aquele pedaço de verdade dentro de mim e voltei para o meu banco. Aquele mesmo banco onde tantas vezes orei por restauração, por sabedoria, por paciência. Me sentei ali com a imagem ainda acesa na mente e o coração aos pedaços. O culto continuava. As pessoas louvavam, falavam em línguas, dançavam no espírito. Mas eu só ouvia o eco do riso dele, o jeito como ele estava à vontade com outra mulher, no mesmo lugar onde tantas vezes segurou minha mão, fingindo ser um homem de Deus. E o que mais doía não era nem a traição em si, era a certeza de que tudo aquilo era antigo, repetido, planejado. E eu só agora estava vendo de fato. O que mais me destruiu não foi a imagem. Foi o impacto de saber que eu passei anos justificando o injustificável, perdoando o imperdoável, tentando restaurar um casamento que, na verdade, nunca existiu de verdade. Ele não me traiu só com o corpo. Ele me traiu na fé, na confiança, no pacto que fizemos diante de Deus e das testemunhas. E a parte mais cruel, ele me traiu com naturalidade, como quem faz algo habitual, sem peso, sem medo, sem arrependimento. Naquela noite, quando chegamos em casa, eu estava em silêncio. Não disse uma palavra. Ele também não. Entrou, tirou os sapatos, pegou um copo de água e ligou a televisão como se nada tivesse acontecido. Eu sentei na beirada da cama, olhando para o chão, e me vi num lugar que nem parecia meu. Tudo ali parecia estranho, sufocante. O mesmo quarto onde eu tantas vezes orei por nós dois, agora era cenário de uma peça que perdeu o roteiro. Durante horas, fiquei tentando encontrar palavras. Ensaiava mentalmente. Eu vi a foto. Você não tem vergonha? Como você pôde fazer isso dentro da casa de Deus? Mas nada saía, porque eu sabia que ele ia negar, que ia inverter, que ia dizer que era coisa de irmã fofoqueira, que era só um abraço fraternal, que eu estava dando lugar à acusação. E no fundo, eu já não tinha forças para mais uma discussão onde eu terminaria como a errada. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a quebrar. Não de forma escandalosa, mas como vidro rachando aos poucos. Uma rachadura que vai se espalhando até que a estrutura já não se sustenta mais. E pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia vir de outras vidas. Como se minha alma carregasse pesos antigos demais. Deitei e virei para o lado oposto, como tantas outras vezes. Mas naquela noite, o travesseiro parecia mais duro, o lençol mais frio, o quarto mais escuro e o silêncio. Ah, o silêncio era ensurdecedor. Não o silêncio de paz, mas o da indiferença. Da certeza de que ali, deitada ao lado de mim, não havia mais um marido. Havia apenas um corpo, uma presença vazia, uma sombra de tudo o que um dia sonhei viver. No dia seguinte, ele saiu cedo e deixou um bilhete na mesa. Volto tarde. Trabalho na congregação de fora. Eu li aquilo e senti náusea. A congregação virou desculpa para tudo. O ministério, um escudo para esconder a mentira. A obra de Deus, um pano sujo cobrindo um adultério escancarado.
E eu era a mulher que ainda sustentava essa encenação por medo do que iriam dizer. Porque sim, o que me prendia já não era mais o amor, era o medo. O medo do julgamento, o medo da solidão, o medo de me descobrir sem o papel que interpretei por tantos anos. E foi aí que eu percebi uma verdade oculta que ninguém me ensinou, que às vezes a nossa fidelidade está mais ligada ao apego ao papel do que à pessoa. Eu não era mais esposa. Eu era o que sobrava de um cargo que a igreja impunha como vitalício. Mas dentro de mim, a consciência já gritava outra coisa. A mentalidade começou a mudar. As perguntas começaram a brotar como sementes de liberdade. E se eu sair? E se eu falar? E se eu simplesmente não aceitar mais? Mas essas perguntas também traziam culpa. Uma culpa enraizada, quase doutrinada. Porque quem sou eu para desfazer um casamento? Quem sou eu para desmascarar um diácono? Quem sou eu para contrariar o que todos acham que é perfeito? Quem sou eu para não perdoar de novo? O Jorge sabia dessa culpa. Ele a usava. Ele jogava com isso, com frases ensaiadas, com textos bíblicos fora de contexto, com ameaças veladas do tipo: se você abrir a boca, vai escandalizar a obra. Era uma manipulação fina, sutil, mas constante. E eu fui me adaptando a ela, como quem se acostuma a andar com o sapato apertado, fingindo que não dói. Mas a verdade tem hora marcada. E quando ela decide sair das sombras, não tem mais como voltar atrás. Eu comecei a enxergar, e o que vi foi devastador. Não apenas nele, mas em mim também. Percebi o quanto eu me encolhi para caber num casamento que já não me comportava, o quanto engoli dores para manter uma imagem, o quanto eu fui cúmplice da minha própria prisão. E tudo isso doía mais do que a traição em si, porque ser traída pelo homem que você ama já é cruel, mas ser traída pela sua própria fé, ou melhor, pela forma como você foi ensinada a viver essa fé, isso é devastador. Naqueles dias seguintes, cada detalhe da rotina parecia gritar. Café que eu preparava sem ser notada. As camisas dele que eu ainda passava, como se tudo estivesse bem. Os cultos que continuavam, os abraços falsos, os sorrisos forçados. Tudo fazia parte de um teatro cansado. E eu era a atriz principal. Mas a minha alma, essa já estava de saída. Foi quando comecei a me afastar, não da fé, mas da mentira. Me calei por fora, mas por dentro comecei a construir uma nova narrativa. Uma que não envolvia fingimento. Uma que me permitisse respirar sem culpa. E essa mudança foi como uma brasa que começa a queimar devagar. Um incômodo que vai crescendo até virar força. Foi nesse terreno rachado, no meio da vergonha e da revelação, que a decisão mais dura começou a se formar. Não veio de fora, não foi conselho de amiga, nem profecia de púlpito. Veio de dentro, do íntimo, e ela crescia como raiz, buscando romper o concreto. E era exatamente ali, naquele ponto de virada, que minha história começava a deixar de ser sobrevivência, para se transformar em algo completamente novo. Quando ele saiu de casa, não teve briga, nem grito, nem mala arrastada no corredor. Foi uma saída calculada. Fria. Ele deixou o prato na pia, pegou uma mochila pequena, disse que ia pensar na vida e não voltou mais. Não me olhou nos olhos, não pediu desculpa, só saiu, como se estivesse indo ao mercado, como se aquilo ali, 38 anos de casamento, de filhos criados, de orações compartilhadas, fosse descartável. E naquele instante, enquanto a porta ainda estava balançando, atrás dele, eu senti que algo dentro de mim se partiu de vez. Mas o que mais me destruiu não foi a ausência dele. Foi o eco do silêncio que veio depois, de todos os lados. Porque, no fundo, eu acreditava que a igreja seria o meu abrigo, que o povo de Deus me acolheria, me ouviria, me defenderia. Eu achei que ali, no meio das mulheres com quem eu orava há décadas, haveria empatia. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um afastamento quase coreografado. Os olhares começaram a mudar. Primeiro, vinham disfarçados, como quem tenta manter a normalidade. Depois, já vinham com julgamento embutido. Sussurros nos corredores. Silêncios durante as reuniões. Uma ou outra irmã, que antes me chamava de vaso precioso, começou a me evitar.
Eu sentava sozinha. Ninguém mais me chamava para orar no altar. Eu não fui só abandonada por ele. Eu fui descartada pela comunidade que me viu crescer na fé. Teve um dia, inclusive, que uma obreira se aproximou no final do culto e, com aquele tom de quem se acha mensageira celestial, disse que talvez eu estivesse colhendo algo que plantei. Irmã, você precisa rever seu posicionamento. Homem só sai de casa quando a mulher abre brecha. Essas palavras vieram como estilhaços na minha alma, porque era isso que muitos pensavam, só que ela teve coragem de dizer em voz alta. O pensamento oculto era simples. Se ele foi embora, a culpa é sua. E eu acreditei por um tempo. Me questionei, me culpei, revirei cada detalhe do meu comportamento. Será que fui fria demais? Será que orei pouco? Será que deixei de ser aquela mulher que o conquistou lá atrás? Fiquei noites em claro fazendo esse inventário emocional, tentando encontrar onde exatamente eu tinha merecido aquele abandono. Só que a verdade é que o problema não era só o Jorge. O problema era o sistema inteiro. A cultura, a estrutura, a lógica distorcida que coloca a mulher num pedestal de sacrifício constante e tira dela o direito de ser amada de forma íntegra. E mais do que isso, tira o direito de ser ouvida quando sofre. Tira o direito de ser humana. Porque se você é mulher, evangélica e divorciada, mesmo sem ser por escolha sua, já vem com um rótulo colado na testa. Um rótulo de fracasso, de suspeita. Como se você tivesse perdido o ministério. Como se sua história tivesse sido riscada do livro da honra. De uma hora para outra, todas as orações feitas por outras, todos os conselhos dados, todas as vigílias que você liderou, perdem o valor. Porque agora você é a mulher sozinha, a largada, a que não conseguiu manter o marido em casa. É cruel, é desumano. E o mais doloroso é que isso vem justamente de onde você esperava consolo. É como estar ferida, sangrando no meio da estrada, e ver os irmãos passando ao largo, como na parábola do bom samaritano. Mas nesse caso, ninguém se curva para te ajudar, porque você manchou o ideal de família cristã. Você incomoda. Nesse processo, minha identidade virou fumaça. Tudo o que eu era passou a ser questionado. Eu já não sabia como me apresentar, porque antes eu era a esposa do diácono Jorge. E agora? Quem eu era? Só Maria das Dores? Só mais uma mulher sozinha, invisível nas fileiras da igreja? Mesmo os meus filhos, cada um com sua vida, não sabiam muito como lidar. Tentavam me proteger, mas também tinham medo de mexer com o espiritual. Algumas pessoas da liderança disseram para eu não expor meu lar, que eu devia esperar no Senhor, que eu ainda podia trazê-lo de volta pela oração, como se eu fosse obrigada a continuar orando por um homem que já tinha partido não só do lar, mas da dignidade. Como se perdoar fosse sinônimo de permanecer. E o pior de tudo, essa exigência de silêncio, essa ideia de que mulher cristã de verdade não fala, não questiona, não denuncia. Ela ora, ela aguenta, ela espera, porque se ela fala, ela é rebelde. Se ela denuncia, ela está se vingando. Se ela chora alto, está escandalizando. Então, você aprende a se calar. Aprende a sorrir com os olhos embaçados. Aprende a sentar na igreja como se fosse parte do mobiliário. Presente, mas invisível. Mas em algum lugar dentro de mim, mesmo no meio desse apagamento, havia uma chama pequena que resistia. Um fio de consciência que começava a se acender. Eu comecei a perceber o impacto real da mentalidade que me formou. Essa mentalidade que faz a mulher acreditar que suportar a dor é sinal de fé, que aceitar migalhas é prova de amor a Deus, que se ela falar sobre a própria ferida está envergonhando o Evangelho. E essa percepção foi como tirar uma venda dos olhos. Doeu, mas libertou, porque pela primeira vez eu comecei a entender que havia uma verdade oculta por trás de tudo aquilo. A verdade de que nem toda dor vem de Deus. Nem todo sofrimento é cruz. E nem todo casamento foi costurado pelas mãos divinas. Alguns foram armadilhas, pactos baseados em ilusões, relacionamentos construídos sobre areia e não sobre rocha.
Foi nesse ponto que a solidão deixou de ser um vazio e começou a ser um espaço de reencontro. Comecei a passar mais tempo comigo mesma, lendo a Bíblia não para buscar respostas sobre ele, mas para entender quem eu era. Comecei a escrever cartas que nunca enviei, a chorar em orações que já não pediam por restauração conjugal, mas por ressurreição pessoal. Comecei a caminhar no campo da verdade, aquele lugar onde a gente não precisa mais representar nada para ninguém. E pouco a pouco, essa mentalidade foi mudando o meu olhar. Não apenas sobre o Jorge, mas sobre mim mesma, sobre as decisões que eu tomei, sobre as concessões que fiz, sobre o silêncio que aceitei. Comecei a ver que havia poder em admitir a dor, que havia cura em nomear a ferida, que não era falta de fé reconhecer que fui enganada, que não era orgulho dizer eu merecia mais. Claro, isso não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo, um desmonte, um reencontro. Tive que desfazer muitos nós dentro de mim. Tive que revisitar lembranças, escutar minha própria história com outros ouvidos. Tive que tirar do altar um casamento que já era túmulo e colocar ali minha própria identidade para ser restaurada. A maior revelação desse período foi perceber que eu não precisava mais pedir permissão para existir, que eu não era metade de um homem, nem a sombra de um cargo, nem um nome na lista das intercessoras. Eu era uma mulher inteira, ferida, sim, mas inteira. E essa inteireza começou a me devolver o que me foi tirado com o abandono. A consciência de que a minha voz ainda existia, que eu ainda tinha algo a dizer, que eu ainda era templo, ainda era vaso, ainda era filha. E aos poucos, algo novo começou a nascer. Uma liberdade estranha, desconfortável no começo, mas libertadora. Como quem aprende a andar de novo depois de muito tempo presa. E quanto mais eu caminhava por esse território da verdade, mais eu percebia que não estava sozinha, que existiam outras mulheres como eu, outras histórias com as mesmas rachaduras, outras vozes caladas esperando a hora de falar. E foi nesse despertar que eu entendi que o abandono dele foi, na verdade, uma retirada estratégica de tudo o que me impedia de ver, e que o abandono da igreja, por mais cruel que tenha sido, me forçou a buscar em Deus o que eu antes buscava na estrutura, porque há uma diferença enorme entre a igreja e o reino. E foi só quando o sistema me rejeitou que o céu me recolheu. Mas mesmo com todas essas descobertas, mesmo com esse novo caminho se abrindo, ainda havia algo dentro de mim que não estava resolvido, algo que eu evitava encarar de frente, um sentimento sombrio que me assustava até nas orações, porque no fundo, por trás da tristeza, da vergonha e da frustração, havia uma sombra que me acompanhava em silêncio, e foi ela que um dia me fez dobrar os joelhos e dizer algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Foi numa madrugada, uma daquelas em que o corpo até tenta dormir, mas a alma grita tão alto que o travesseiro vira um campo de batalha. A casa estava em silêncio, um silêncio quase insolente, como se zombasse de mim. Jorge não estava. Já fazia 3 dias que ele não dava notícias, e eu não sabia mais se me preocupava, se me revoltava ou se simplesmente desistia. A luz da cozinha era fraca, um abajur antigo no canto, o som do relógio marcando cada segundo como se contasse os dias que eu havia sobrevivido sem cair de vez. Sentei no chão, de camisola, com as pernas cruzadas como uma menina perdida, e pela primeira vez em décadas não consegui fazer uma oração bonita. Não saiu versículo. Não. Saiu louvor. Saiu um sussurro rouco, quase um grunhido. Senhor, se é para ele continuar ferindo tanta gente, leva esse homem, ou leva a minha alma. Eu disse isso. Disse com o peito apertado, com os olhos secos de tanto chorar antes. Disse com um gosto de ferrugem na boca e uma dor que não cabia em palavras. Eu pedi a morte do meu marido. Com os joelhos no piso frio, as mãos trêmulas sobre os olhos, eu falei o que o desespero gritou por mim. Não porque eu odiava, mas porque eu já não suportava mais ver, ouvir, fingir. Era como se o corpo dele ainda ocupasse o espaço, mas a presença fosse uma faca virada para dentro, cortando tudo em mim o tempo inteiro. E pior, ninguém via.
Só eu. E Deus. Depois que disse, o peso do que eu fiz me caiu como concreto sobre o peito. Fiquei ali, em silêncio, paralisada. A única coisa que consegui fazer foi chorar. Mas não era um choro bonito, como os das novelas ou dos testemunhos bem editados. Era um choro feio, de soluço, de vergonha, de desespero, de nojo de mim mesma, porque naquele momento eu percebi, eu já não sabia mais quem eu era. A mulher que um dia pregava sobre perdão e misericórdia agora tinha pedido a morte de alguém. A esposa de oração, a serva fiel, a Maria das Dores do círculo de intercessão. Agora tinha se transformado numa mulher em frangalhos, com o coração cheio de pensamentos que ela mesma não conseguia encarar. Fiquei horas no chão da cozinha. O sol começou a nascer e eu ainda estava ali, com o rosto colado, no piso, como se quisesse que a frieza me apagasse. E foi nesse chão que comecei a sentir a verdade mais dura e mais libertadora da minha vida. Eu estava no meu fundo do poço, um lugar escuro, silencioso e completamente solitário, mas paradoxalmente um lugar onde nenhuma mentira conseguia sobreviver, porque o fundo do poço é esse lugar onde tudo que é falso morre, onde a imagem, a reputação, a aparência, tudo se desfaz, e o que sobra é só você, com seus escombros, suas rachaduras, suas verdades nuas. Aquela madrugada não foi só um colapso, foi uma revelação. Eu descobri ali que minha fé estava contaminada, não por incredulidade, mas por medo, por religiosidade cega, por dependência emocional mascarada de santidade. Eu tinha confundido lealdade com autoaniquilação, confundido submissão com desaparecimento. Passei anos tentando manter um casamento à base de jejum e silêncio, quando, na verdade, eu precisava de coragem. Coragem para encarar o que eu não queria ver. Coragem para dizer o que ninguém queria ouvir. Coragem para me levantar do chão e começar do zero. Mas antes disso, eu precisava atravessar o luto da mulher que eu não seria mais. Porque ali, entre a oração desesperada e o silêncio que veio depois, eu percebi que aquela versão de mim já não existia. A Maria das Dores que suportava tudo calada, que aceitava humilhações como se fossem testes divinos, que achava que sofrer era o preço da salvação. Ela morreu naquela madrugada. E embora ainda doída, eu soube que não havia volta. No dia seguinte, quando me olhei no espelho, vi alguém que não reconhecia. Olhos fundos, boca sem cor, expressão pesada. Mas, curiosamente, vi também uma centelha, um brilho quase imperceptível, mas novo, como se uma parte de mim tivesse decidido: eu não vou mais permitir isso. Não sabia ainda como mudar tudo, nem tinha planos prontos, mas sabia o que não queria mais. E isso, por mais pequeno que pareça, já era um começo. Comecei a escrever um diário naquela semana. Nunca fui de escrever, mas era como se minha alma quisesse registrar os destroços, como quem documenta uma casa após o incêndio. Eu precisava lembrar de cada detalhe da queda para, no futuro, reconhecer os sinais da reconstrução. Nesse diário, escrevi sobre tudo: as palavras dele, os olhares, as frases que me calaram. E escrevi também sobre aquela oração proibida. Escrevi com vergonha, mas também com a sensação de que ali estava a semente de uma nova história. Porque no fundo, eu sabia. Quando a alma pede algo tão extremo, é porque já chegou no limite da dor tolerável. Aos poucos, fui reconhecendo o impacto que isso causou em mim. Eu tinha perdido o eixo, tudo girava em torno dele. Do casamento, do testemunho, da imagem de esposa resiliente, mas nunca de mim. E então, comecei a perguntar coisas que nunca tinha tido coragem de encarar. Quem era a Maria sem o Jorge? O que ela gostava? O que ela temia? O que fazia seus olhos brilharem antes de tudo isso? Essas perguntas, no começo, pareciam frívolas, egoístas, como se fossem luxo de gente que não carrega cruz. Mas depois percebi que não. Eram perguntas de sobrevivência. Porque se eu não soubesse mais quem eu era, qualquer um poderia decidir por mim. Me moldar, me usar, me calar. E foi exatamente isso que aconteceu por anos. Essa redescoberta foi lenta. Começou com pequenos movimentos,
como reorganizar a casa, mudar os móveis de lugar, tirar do guarda-roupa as roupas que ele dizia que não combinavam com mulher de Deus. Comecei a andar de chinelo, sem maquiagem, sem me preocupar com o que pensariam, porque pela primeira vez não era sobre agradar, era sobre respirar. Voltei a frequentar o culto, mas sentei nos fundos. Ouvi a palavra, mas sem o peso de parecer forte. Chorei nos cânticos, mesmo quando ninguém mais chorava, porque agora o choro era meu, não era performance, era verdade. Com o passar dos dias, comecei a entender que o fundo do poço não é o fim, ele é o começo da virada, o ponto exato onde a fachada desmorona e a estrutura real aparece. E ali, naquela estrutura que antes eu temia por ser feia e frágil, eu encontrei a matéria-prima da minha reconstrução, minha verdade. A verdade de que sim, eu pedi a morte de um homem, mas pedi porque fui levada ao extremo, porque fui despida de tudo, menos da dor. E não, isso não me faz má, não me faz herege, não me faz menos mulher de fé, me faz humana. Me faz alguém que passou por uma transformação mental profunda, uma ruptura emocional invisível, mas radical. E talvez, se você estiver ouvindo isso agora e sentindo um nó na garganta, é porque você também já passou perto desse lugar. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas já desejou desaparecer. Já pensou, se ele sumisse, minha vida começaria de novo. E esse pensamento, por mais terrível que pareça, não nasceu do ódio, nasceu do esgotamento. E aqui vai uma verdade oculta que descobri no caminho. Mulheres de fé também se quebram, também têm limites, também gritam em silêncio. E tudo, isso não diminui sua espiritualidade, só mostra que você ainda sente. E sentir é o que nos mantém vivas. Por muito tempo me disseram que admitir a dor era sinal de fraqueza, que a mulher virtuosa é discreta, resignada, silenciosa. Mas eu descobri que a mulher que cala demais vira sombra. E sombra não tem voz, não tem cor, não tem forma. Eu não fui chamada para ser sombra. Fui chamada para ser luz. E luz não se acende em silêncio. Ela estala, ela brilha, ela mostra o que está escondido. Foi assim que comecei a me levantar. Não com discursos bonitos, não com frases prontas, mas com a decisão firme de não me apagar mais. A decisão de sair da cozinha onde pedi a morte dele e entrar no espaço onde eu finalmente viveria por mim. Mas essa caminhada ainda estava no começo, porque depois que você se levanta do chão, ainda precisa aprender a andar de novo, reaprender o que é amar, confiar, decidir, viver, sem o peso do medo, sem a máscara da esposa ideal. E foi nesse processo que outra revelação veio, tão inesperada quanto transformadora. Durante meses, minha casa foi uma espécie de cemitério vivo, um lugar onde tudo permanecia no mesmo lugar, mas nada mais tinha alma. A xícara dele ainda estava no armário. A Bíblia com as anotações coloridas dele ainda ficava na cabeceira. Mas a presença havia evaporado. E o pior não era a ausência dele. O pior era o que ficou. O silêncio. Um silêncio denso, quase pegajoso, que grudava na pele e na alma como poeira de abandono. Um silêncio que não era só da casa, mas de tudo. Da igreja, das amizades, do céu. Ninguém me ligava, nem para saber como eu estava, nem para orar, nem para oferecer ajuda. As irmãs que antes me chamavam no WhatsApp com pedidos de intercessão, que me marcavam em versículos com flores, sumiram. E quando me viam nos cultos, desviavam o olhar com um disfarce mal ensaiado. Algumas sorriam sem mostrar os dentes, outras apenas abaixavam a cabeça como se minha presença denunciasse algo incômodo demais, como se minha dor fosse contagiosa. Nos primeiros dias, eu chorei de indignação. Depois, chorei de vergonha. Mais tarde, nem chorava mais. Só existia, como uma presença opaca, cumprindo funções mínimas. Acordar, colocar água no filtro, alimentar os passarinhos que ainda vinham na janela. Era curioso. Até os passarinhos pareciam mais fiéis que algumas pessoas. E Deus? Deus parecia calado. E isso me doía mais do que tudo,
porque até ali eu tinha suportado traições, indiferença, abandono e julgamento. Mas o que fazer quando até o céu silencia? Eu dobrava os joelhos e as palavras não saíam. Tentava cantar um louvor e a voz morria antes da metade. Lia a Bíblia e as letras pareciam passar direto pelos olhos, sem se fixar em lugar nenhum da alma. Foi aí que comecei a entender que havia dois tipos de solidão: a que vem da ausência de pessoas e a que vem da ausência de respostas. E essa segunda era a mais cruel, porque me fazia questionar tudo o que eu acreditava. Se Deus era meu pai, por quê? Permitia tanto silêncio justo agora? Onde estava ele quando os bancos da igreja viraram tribunal? Quando os amigos viraram juízes? Quando meu nome virou boato? Comecei a me lembrar das vezes em que fui chamada para orar por casamentos em crise, das madrugadas em que intercedi por famílias despedaçadas, das mulheres que batiam no meu portão aos prantos e eu abria com café quente e o coração cheio de escuta. E agora que era minha vez de desabar, ninguém aparecia, ninguém trazia um versículo, ninguém trazia um pão. O impacto disso foi brutal, porque você não espera tanto dos desconhecidos, mas espera dos seus. Espera que quem viu sua caminhada, suas renúncias, sua entrega, seja capaz de, ao menos, perguntar como você está. Só que não perguntaram. Preferiram supor, julgar, diagnosticar sem examinar. E foi nesse cenário de sombra que comecei a me confrontar com uma verdade oculta que eu evitava há anos. O ambiente religioso também adoece. Não por Deus, mas pelas estruturas humanas que tomam o lugar da graça. Estruturas que exigem perfeição feminina, submissão cega e que tratam a dor da mulher como resultado de sua falta de vigilância. Um sistema onde a mulher sofre calada para manter um título que nunca protegeu ninguém. E a solidão ali era diferente. Não era o silêncio natural da ausência. Era o silêncio estratégico do distanciamento. Um afastamento que dizia, sem palavras: você está marcada. Eu não era mais a irmã Maria das Dores, a intercessora. Agora eu era a mulher que perdeu o marido. Uma espécie de sinal de alerta ambulante, uma lembrança incômoda de que qualquer uma ali poderia estar na mesma posição. Bastava um tropeço, ou uma verdade revelada. Mas Deus, Deus, Ele tem um jeito estranho de trabalhar nos bastidores da dor. Porque mesmo quando eu achava que Ele estava mudo, Ele estava fazendo. Não agindo do lado de fora como eu esperava, não restaurando o casamento, nem calando os fofoqueiros, nem me devolvendo o status, mas reconstruindo por dentro, dentro de mim. Eu percebi isso aos poucos. Primeiro, na forma como minha mente começou a silenciar os gritos de culpa. Eu já não me martirizava tanto. Não revia todas as cenas tentando descobrir onde falhei como esposa. Depois, percebi no meu corpo. Comecei a dormir sem tanto peso no peito, a comer sem engolir a comida com nó na garganta. Meu corpo, antes inflamado de tensão, começou a respirar diferente. Mas o mais forte veio na forma como minha escuta foi se refinando. Eu ouvia Deus onde antes não percebia, no som da chaleira fervendo, no vento que entrava pela fresta da janela, num versículo antigo que pulava na mente enquanto lavava a louça. E era ali, naquele cotidiano invisível, que ele começou a me refazer. E quando falo refazer, não me refiro a uma mudança brusca. Nada de voltar a ser feliz. Eu não voltei a ser como antes. Eu fui me tornando outra. Um tipo de mulher que já não cabia nas expectativas do púlpito, mas que cabia perfeitamente no coração de Deus. Uma mulher em reconstrução, ainda cheia de perguntas, mas já com coragem suficiente para não buscar respostas nos olhos de quem me julgava. Essa transformação começou como um fio de costura, fino, discreto, mas firme, e foi costurando minhas partes soltas, meus pedaços largados por aí. Comecei a falar comigo mesma em voz alta, a olhar no espelho com mais gentileza, a vestir roupas que me davam prazer, não apenas testemunho. Comecei a entender que a presença de Deus não exige performance, exige verdade. E essa verdade estava finalmente se instalando em mim. Foi nessa fase que decidi voltar a caminhar pelas ruas do bairro. Um hábito antigo, que abandonei durante o furacão.
No primeiro dia, me senti exposta. Achava que todos me olhavam, que comentavam pelas costas. Mas, aos poucos, fui percebendo que o mundo seguia e que minha dor não me tornava alvo, me tornava humana. Durante uma dessas caminhadas, parei em frente à igreja onde tudo começou. Aquela fachada, conhecida, os bancos antigos, o som do ensaio do coral, tudo parecia igual, mas eu já não era a mesma. Me dei conta ali de uma mudança sutil, mas radical. Eu já não sentia raiva, nem do Jorge, nem das irmãs, nem da estrutura. Só uma profunda lucidez, uma clareza desconfortável, mas libertadora. Eu esperava de pessoas aquilo que só Deus podia me dar. E com essa consciência veio também uma nova mentalidade. Comecei a perceber como tantas mulheres ao meu redor viviam histórias semelhantes. Histórias que ninguém contava, porque o medo era maior que a dor. Mulheres silenciadas pela culpa, pela religião, pela expectativa alheia. Mulheres que ainda dormiam ao lado de maridos emocionalmente ausentes, que ainda se vestiam com sobriedade, mas choravam escondidas no banheiro. Mulheres que, como eu, aprenderam a se calar com um versículo nos lábios e um grito na garganta. E foi nesse ponto que eu entendi meu novo chamado. Porque Deus não me tirou daquele casamento para me deixar num deserto, sem propósito. Ele me arrancou da mentira para me fazer voz. Voz para outras que ainda não conseguem falar. Para aquelas que, agora mesmo, estão assistindo esse vídeo com o rosto imóvel, mas o coração em pedaços. Aquelas que reconhecem cada frase como se fossem páginas do próprio diário. Esse chamado não veio com microfone, nem com cargo, nem com púlpito. Veio no silêncio da cozinha, no reencontro com a dor, no choque da verdade. E mais do que isso, veio com a certeza de que a reconstrução começa, onde termina a ilusão. E foi ali, naquela fase cinzenta em que eu mais me senti invisível, que Deus começou a trabalhar na minha essência. Não na aparência, não no nome, mas no invisível, no que ninguém vê, mas que sustenta tudo. E foi nesse invisível que uma nova força começou a nascer. Uma força diferente de tudo o que eu já tinha conhecido. Foi numa daquelas noites em que eu quase não fui. A vigília era em uma igreja de bairro, sem nome conhecido, sem líderes famosos, sem holofotes. Uma daquelas reuniões que, tempos atrás, eu teria julgado como simples demais. Mas agora eu não procurava nomes. Procurava um lugar onde eu pudesse existir sem precisar explicar. Um lugar onde o espírito falasse mais alto do que os sussurros humanos. Eu não fui esperando milagre. Fui esperando, talvez, um alívio. Um lugar para sentar no fundo, fechar os olhos e ouvir a voz de Deus, se é que ela ainda me encontraria. A verdade é que eu já tinha feito as pazes com a ideia de ficar nos bastidores da fé. A Maria que liderava círculos de oração não voltaria. A Maria que sorria ao lado do marido no culto de ceia, com vestido branco e Bíblia marcada, já tinha sido enterrada. O que restou era essa versão mais enxuta, mais real, sem adornos, sem expectativas, só fé crua, aquela que só quem passou pelo fogo conhece. A igreja era pequena, de piso áspero, cadeiras simples, sem ar-condicionado. Um ventilador girava num canto fazendo mais barulho que vento. Mas tinha algo ali, um peso. Não de julgamento, mas de presença. Como se o chão estivesse impregnado de lágrimas velhas, orações esquecidas, decisões difíceis que ninguém viu. E eu me reconheci nesse lugar. Era como estar dentro da minha própria alma. A pregação correu tranquila. Era uma jovem. Nem lembro o nome dela, mas lembro da voz. E lembro do olhar. Em certo momento, ela começou a orar pelas mulheres. Chamou algumas à frente. Eu fiquei no meu canto, quietinha, a cabeça baixa, mas algo nela parecia me localizar. Ela olhou para mim, não como quem me via, mas como quem me lia, e então disse, com uma calma que cortou o ambiente: "Você não foi descartada. Deus não te rejeitou. Você ainda é noiva dele." Naquela hora, foi como se o tempo congelasse. Aquela frase atravessou cada camada de proteção que eu construí, cada bloqueio emocional, cada argumento teológico, cada trauma que eu escondi até de mim mesma.
Você ainda é noiva dele. Era como se o céu, silencioso por tantos meses, tivesse finalmente aberto a boca para falar comigo, só comigo. Comecei a chorar, mas foi um choro diferente. Não era lamento, não era revolta. Era como se as paredes do meu coração estivessem se quebrando por dentro e no lugar da ruína saísse luz. Eu chorava, e quanto mais chorava, mais leve ficava. Como se o choro fosse desentupindo os canais entupidos pela dor. Uma catarse espiritual, um alívio que não cabia em palavras. Aquela mulher nem me tocou, não precisou. Deus já tinha feito o toque dele. E naquele momento, eu entendi. O casamento tinha acabado sim. A imagem de mulher de fé bem resolvida tinha se desfeito. A reputação já nem me interessava. Mas a fé estava intacta. Talvez até mais forte do que nunca. Porque agora ela não dependia de lugar, de cargo, de aparência. Ela vinha da dor processada, da verdade enfrentada, da mentalidade reconstruída tijolo por tijolo. Senti, naquela vigília, que algo antigo se desprendeu de mim, como se as correntes do medo, da vergonha, da performance tivessem, enfim, se soltado. Eu levantei daquela cadeira diferente, com os olhos ainda molhados, o corpo leve e uma força nova no peito. Não era força de superação. Era a força de quem, mesmo quebrada, ainda escuta o sussurro de Deus dizendo: eu te vejo, e ainda há um chamado sobre você. Voltei para casa naquela madrugada com os pés cansados e a alma em recomeço. Não sabia ainda como seria esse novo capítulo, mas já sabia o que não voltaria mais. Não voltaria para o papel de mulher silenciada, nem para a rotina, emocionalmente tóxica. Nem para a ideia de que Deus exige sacrifícios que me destruam por dentro. Eu estava viva. E se eu estava viva, era porque ainda havia propósito. Nos dias que seguiram, algo começou a se reorganizar por dentro, como se o espírito fosse varrendo os cômodos escuros da alma e reabrindo janelas esquecidas. Comecei a acordar mais cedo, não por obrigação espiritual, mas porque queria conversar com Deus. Sem máscara. Sem teologia ensaiada, só eu e ele. Às vezes nem falava nada. Só ficava ali, na presença, deixando o ar da graça circular. Também comecei a reler algumas histórias bíblicas com outros olhos. Antes, eu me via na mulher virtuosa. Agora, eu me via na mulher samaritana, na adúltera, na viúva de Sarepta. Em todas aquelas que foram vistas por Deus quando o mundo inteiro as reduzia ao erro, ao rótulo, à margem. E isso me deu uma sensação de pertencimento, como se mesmo fora do modelo religioso esperado, eu ainda fizesse parte de um plano muito maior. Essa nova percepção me levou a tomar decisões pequenas, mas profundas. Comecei a dizer não. Não para convites que me traziam ansiedade. Não para conselhos disfarçados de controle. Não para encontros onde eu sabia que seria apenas tema de observação. E, ao mesmo tempo, comecei a dizer sim. Sim para mim. Para os meus limites. Para os meus desejos. Para o que eu sentia que Deus queria fazer em mim, mesmo que não fizesse sentido para mais ninguém. Foi nesse fluxo que reencontrei algo que parecia perdido. Alegria. Não. Aquela euforia superficial. Mas uma alegria suave, que vinha devagar, como brisa, quando eu terminava uma oração e sentia paz. Quando eu andava na rua e percebia detalhes que antes me escapavam. O cheiro do pão da padaria, o som das crianças voltando da escola, o sol encostando no muro. Eu estava voltando a morar no presente, a existir fora da dor. E a verdade é que, nesse processo, eu comecei a descobrir que o recomeço nunca é como a gente imagina. Ele não vem com data marcada, nem com anúncio. No céu. Ele vem disfarçado de vigília num templo pequeno, de palavra lançada por alguém que nem te conhece, de decisão simples, como sair de casa só para caminhar. O recomeço tem cara de cotidiano, mas carrega um impacto eterno. Claro que ainda havia dias ruins, dias em que a memória do que foi voltava com força, dias em que a saudade me pegava desprevenida, não do Jorge, mas da versão de mim que acreditava em promessas falsas. Havia também momentos de raiva, de confronto, de crise, mas agora eu já não fugia disso.
Encarava, de frente, e ao encarar, era como se tirasse o veneno da ferida. Dói, mas cura. Uma das maiores revelações dessa fase foi perceber o quanto minha história, por mais dolorosa, podia ser ponte para outras. Comecei a conversar com algumas mulheres. Umas vinham até mim com cuidado, quase pedindo permissão para falar. Outras se abriam de uma vez, como se já soubessem que ali havia espaço seguro. E o que vi foi assustador e, ao mesmo tempo, revelador. Éramos muitas, caladas, muitas fingindo, muitas adoecidas. E foi aí que entendi. A minha dor não era só minha, ela era coletiva. Era o sintoma de um sistema inteiro que, por anos, ensinou mulheres a se anularem em nome da fé. E nesse ponto, eu não podia mais ficar quieta. Não por revolta, mas por consciência. Era preciso dizer, era preciso escrever, era preciso, finalmente, fazer a transição da sobrevivência para a missão. Só que antes de começar essa missão, eu precisava encarar uma última coisa. Algo que ainda me prendia sem eu perceber. Porque por mais que eu já tivesse perdoado, superado, recomeçado, havia uma parte de mim que ainda carregava um peso invisível, uma pergunta sem resposta, um nó que eu não sabia onde estava, mas que amarrava os últimos fios soltos da minha alma. E foi ao perceber esse detalhe esquecido que, hoje, aos 67 anos, eu posso dizer com toda a autoridade que só quem sobreviveu a uma guerra interna entende. A verdadeira transformação não começa quando o outro muda. Ela começa quando você decide não se trair mais. Quando parei de pedir por restauração do que Deus já tinha autorizado a ruir, algo dentro de mim se reorganizou. Passei anos tentando salvar um casamento que, na verdade, era uma prisão com teto cristão. Mas foi só quando eu perdi tudo, o nome, a posição, os aplausos, que finalmente descobri o valor de quem eu realmente era. Eu não era a esposa do Jorge. Nunca fui só isso. Eu era Maria das Dores, filha do Altíssimo. E o que mais me emociona hoje é perceber que essa filha, que eu mesma havia esquecido, continuava lá o tempo inteiro, esperando que eu voltasse para ela, que eu parasse de negociar minha paz em nome de um papel que já não fazia sentido. Foi esse retorno a mim mesma que mudou tudo. Porque a partir do momento em que entendi que Deus não me criou para ser silenciada, mas para ser instrumento de vida, a dor perdeu o domínio. Não o impacto, porque algumas marcas a gente carrega, mas a tirania de decidir meus passos. Foram decisões diárias, pequenas, muitas vezes solitárias, como a de não responder mais certas mensagens, de não alimentar conversas que me empurravam de volta para o poço, de não aceitar convites que soavam como testes de fidelidade religiosa. Comecei a dizer não com firmeza e sim com consciência. E foi nesse novo território emocional que reencontrei uma versão minha que nem sabia que existia. Uma mulher lúcida, forte, compassiva, que já não precisava provar nada para ninguém. Meu ministério não nasceu no púlpito, nasceu no bastidor do desespero. Nasceu no dia em que, ajoelhada no chão frio, pedi a morte do homem que eu achava amar. E depois disso, fui renascendo, sem maquiagem espiritual, sem filtro de perfeição, só com verdade. Uma verdade que começou a se tornar cura, primeiro para mim, depois para outras. Porque quando uma mulher se levanta de uma queda dessas, ela não levanta só por ela. Ela arrasta outras com a força da sua história. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais a vergonha. Vejo um mapa, um rastro de aprendizados que me levaram até aqui. E talvez o maior deles seja esse. Nunca aceite ser metade só para manter a ilusão de estar inteira. Isso não é fé, é autoabandono com capa de espiritualidade. E Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para ser voz, para ser luz, para ser inteira. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que a verdadeira transformação não acontece na superfície. Não é um simples virar de página ou um salto milagroso. Ela acontece lá nos bastidores, naquelas pequenas decisões diárias que a gente toma quando ninguém está olhando. É no silêncio das nossas dúvidas, no confronto com a verdade oculta dentro da gente, que o impacto real começa a acontecer. Muitas vezes, a mudança vem disfarçada de dor,
de quedas, de revelações que parecem duras demais para carregar, mas que, no fundo, são o alicerce para uma nova mentalidade. Uma mentalidade que não aceita mais viver pela aparência, mas que escolhe a autenticidade como caminho. E eu sei o quanto pode ser assustador esse processo, porque ele nos obriga a olhar para dentro, a questionar tudo o que acreditávamos, a nos despir das máscaras e das expectativas externas. É um processo lento, cheio de idas e vindas, de momentos em que a gente pensa em desistir. Mas é justamente nesse espaço, nessa vulnerabilidade real, que nasce a força que a gente nem sabia que tinha. Eu quero que você saiba que sua dor não é em vão, que cada lágrima derramada no silêncio tem um propósito maior. E que, mesmo quando parece que o mundo virou as costas, há uma luz dentro de você. Uma luz que só pode ser acesa quando a gente decide assumir a própria verdade, mesmo que ela pareça desconfortável ou difícil. A coragem de olhar para si mesma com honestidade é o que vai te levar além do que você imagina, abrindo portas que antes estavam trancadas por medo e vergonha. E essa coragem, minha irmã, não é privilégio de poucas. Ela está aí, esperando ser despertada em você. Quando a gente se permite viver essa transformação de dentro para fora, percebe que o impacto ultrapassa nossa própria história e alcança outras vidas. Por isso, entender que a reconstrução começa na aceitação e no amor próprio é o primeiro passo para sair do ciclo da dor e entrar num ciclo de crescimento e esperança. É nessa caminhada, cheia de revelações e aprendizados, que a gente começa a reencontrar a paz que parecia perdida. E essa paz, tão buscada e desejada, não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da decisão firme de não permitir mais que o medo, o silêncio e o julgamento definam quem somos. Porque a verdade é que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma força escondida em você. Uma força que pode te levar a um lugar onde a fé é um farol que ilumina o caminho para a liberdade.